Como dividir uma touceira de orquídea? Pessoal, surgiu essa dúvida lá no meu grupo do WhatsApp essa semana e eu decidi aproveitar que eu tô com algumas touceiras aqui no orquidário para a gente poder fazer algumas mudas, né? Dividir essas moitas aqui e poder fazer um replante legal nas plantas. Então, assim, muita gente tem dúvida em relação a isso. Quem tá começando tem até medo quando pega uma planta gigante dessa aqui, né? Como é que eu faço para mexer nisso aqui? Como é que eu vou replantar isso? Como é que eu vou tirar a muda dessa planta? Ah, eu quero tirar uma muda de uma planta que eu tenho aqui, que eu gosto demais dela, tá muito grande, mas eu não sei como fazer isso. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês, tá? Então assim, já vai curtindo e compartilhando, não esquece de se inscrever para mais dicas e bora lá pro tema de hoje. Eu separei aqui hoje 3 touceiras. Esse dendróbio, que tá uma moita gigante, o que vai dar mais trabalho para mexer vai ser ele. Eu decidi escolher ele exatamente por isso, por ser o mais difícil e eu acho que vai conseguir todo mundo entender aí certinho. Eu tenho essa outra touceira de Bulbophyllum, que essa aqui tá super fácil de mexer nela, depois eu vou explicar para vocês. E tenho também uma touceirinha de Masdevallia, que já está há muito tempo no substrato antigo, acabou, né, manchando algumas folhas aí, a gente vai mexer nessa plantinha e tirar algumas mudas aí, né, dividir essa moitinha, essa touceirinha. Então, realmente é uma coisa complicada para quem está iniciando, por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês, mas vamos lá. Primeiramente, existem duas coisas que a gente pode fazer. É dividir a touceira quando for replantar, porque muita gente às vezes replanta, não tem um vaso adequado para colocar, porque precisa ir aumentando o vaso, quanto maior a planta, né? É aumentando aos poucos, e às vezes a pessoa não tem o vaso do tamanho certo, quer dividir. Ou então gosta muito da planta, quer fazer várias dela. Então, aí nesse caso a gente divide, né, as moitas aí, igual eu vou fazer hoje, algumas mudas aqui. Mas também é legal a gente deixar as moitinhas, tá? Porque quanto mais entoucerada fica a plantinha, mais flores ela vai produzir. Olha só essa aqui, o tanto de flor, né? Então, quanto maior, mais interessante, porque vai florescer mais, vai desenvolver mais hastes, né? Porém, a gente tem, né, vários casos aí do pessoal que quer dividir para fazer muda, do pessoal que não tem vaso para plantar, né? Enfim, vamos lá, vamos começar a dividir essas moitas e eu vou começar pela mais fácil, que é o Bulbophyllum. Deixa eu explicar para vocês como que a gente faz muda de orquídea. Olha só, para a gente fazer muda de orquídea, a gente precisa de 3 batatinhas dessa no mínimo, tá? Não faça com menos de 3 batatinhas dessa, porque senão a mudinha vai sofrer um pouquinho, vai desidratar, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para desenvolver e demora a florescer. Então, o mínimo é 3 batatinhas dessa aqui para a gente fazer muda, tá? Conta 3. Tá perfeito, a gente já tem uma mudinha. Se der para você tirar 4, 5 batatinhas, quanto mais melhor, a planta vai desenvolver mais rápido. Mas, por exemplo, uma muda é isso aqui, ó. Tá vendo? 3 batatinhas, a gente fez uma muda saudável, bonitinha, agora é só replantar, ela vai desenvolver normalmente e rapidinho vai florescer. Tá? Então, geralmente quando a gente vai dividir as touceiras é isso. A gente pode dividir no meio, né? Ah, quero fazer só 2 plantas, cheia de bulbo. Perfeito. Quanto mais bulbo ficar na muda, melhor para ela desenvolver. Ah, eu quero fazer um monte de mudinha porque eu quero encher o orquidário dessa planta que eu gosto demais dela. Perfeito. De 3 em 3 batatinhas vocês retiram. Então aqui a gente tem um Bulbophyllum super entoucerado. Esse aqui eu não vou mexer muito, porque eu quero deixar ele mais cheio de bulbo assim. Mas, por exemplo, era só a gente tirar ele daqui, né? Puxa aqui, tira ele desse cachepô, depois eu quero fazer até um replante nele, e aí vocês vão dividindo de 3 em 3. Simplesmente isso, ó. Vem aqui, vê onde está o rizoma, vê em que bulbo ele está grudado. Isso aqui pode levar um tempo, mas observa isso. Você tem que olhar em que bulbo ele está grudado, porque se a gente for cortando só por cima aqui, vai sair muda com uma batatinha só, né? Vai destruir muitas partes da planta. Então a gente tem que observar bastante. Viu que tem 3, 4 batatinhas? Vai ali e corta. Aqui ficou 4, tá vendo? Ó, Bulbophyllum elastonotum. 4 batatinhas aqui, a gente fez uma mudinha. Agora que é simplesmente amarrar em um tronco, ou então plantar em um vasinho, posiciona aí direitinho, a plantinha tá feita. E aí assim, a gente vai cortando de 3 em 3, 4 em 4 bulbos, a gente diminui essa planta toda, faz um monte de muda dela e tá perfeito. A gente desentoucerou ela, né? E se quiser deixar essa parte aqui mais antiga, que tá mais enraizada, quietinha, sem mexer, perfeito. As partes que vão saindo para fora dos vasos, dos cachepôs, vocês vão contando desse jeito e vão tirando, tá? Basicamente isso. Por isso que eu falei para vocês, isso aqui tá muito fácil esse, e eu só trouxe ele para explicar como que a gente faz as mudas, para quando a gente for mexer naquele grandão ali que tá super complicado, vocês entenderem.
Então é basicamente isso. As plantas que têm essas batatinhas, no mínimo 3, tá bom? Vai sobreviver se você cortar com 2 batatinhas? Vai, mas vai demorar mais para desenvolver e florescer. Então assim é o ideal, de 3 a 4. Quanto mais batatinha, melhor para ela crescer e desenvolver e florescer rápido, tá? Agora, a gente tem algumas plantinhas que não tem bulbo. Essa aqui é uma masdevalha, ela não tem bulbo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Essas que não tem bulbo, quanto mais folhinha você deixar na planta, melhor, tá? Porque a reserva de energia dessa planta tá nas folhas. Essa planta tá super manchada, né? Vocês estão vendo aí. Isso aqui é por causa do substrato velho, né? Umidade excessiva, vai debilitando a planta. Mas eu já fiz a aplicação de enxofre nela. A plantinha, vocês podem ver que já tá se recuperando, folhinhas novas, ó, desenvolvendo bonitinha, sem mancha nenhuma, tá só nas antigas mesmo, então eu nem vou tirar essas folhas antigas, tá? Vai ficar desse jeito mesmo. Por enquanto fica um pouco feinha, mas depois ela vai se recuperando e ela mesma descarta essas folhas, tá? Eu tiro geralmente só quando é algum fungo que a gente vê que tá crescendo e apodrecendo a folha. Mas enfim, essa aqui, ó, a gente tira ela e geralmente essas plantinhas pequenininhas, elas são um pouco mais fáceis, porque, olha só, é simplesmente você vir aqui, ó, pegou uma moitinha, tá vendo? Ó, a gente já fez uma mudinha aqui, ó, tá vendo? 4 folhinhas, tem algumas, tem até uma hastezinha floral aqui, ó, 4 folhinhas, 5 folhinhas, perfeito. Essas que não tem bulbo, quanto mais folhinha você conseguir tirar dela, melhor, ó. Tá vendo? Essas pequenininhas nem precisa ficar cortando. Ó, vai puxando aí com cuidado que a plantinha mesmo se separa e você consegue fazer várias mudinhas, ó. Tá vendo? Aqui outra mudinha aqui, ó, largada aqui no canto, né? Então, as que não tem bulbo é assim, vai tirando moitinhas com bastante folhinha. Quanto mais folhinha tiver, melhor para ela desenvolver. Porque se você tira, por exemplo, 2 folhinhas dessa só, 3 só dela, pode ser que a planta perca a folha e não consiga brotar mais. Então, orquídea que não tem batatinha, não tem bulbo, quando você for dividir ela, tem que ser com o máximo de folhinha possível, tá? Mais ou menos de 5 para frente, tá bom? Então é basicamente isso. Aí a gente vai dividindo assim, ó, tá? Essas mini, pequenininhas aí, não precisa ficar cortando não, porque se a gente vir com o alicate e cortar aqui no meio, pode ser que atrapalhe um outro pedaço da planta. Então a gente pega, como ela é bem mais fraquinha, mais fácil de se soltar do resto da planta, você vem aqui, puxa com cuidado, ó, ela mesmo se solta e você faz várias mudinhas dela, tá vendo? Então é simples assim, tá? Essas orquídeas pequenininha, mini, micro, faça isso ao invés de cortar, porque às vezes uma folha emborca pro lado da outra, e se você cortar, você atrapalha a planta. Então, mini e micro você faz assim, ó, pega ali, segura bem firme, sem ser no pezinho dessa planta, que senão você vai quebrar o brotinho e tudo mais. Pega ali, ó, entre ela, tá vendo? Lá no meio das raízes e puxa a parte que você quer, que ela sozinha já se solta e você consegue fazer mudinhas. Perfeito, essa aqui também estava super fácil, tá? Hoje a gente não vai fazer o replante delas, porque senão o vídeo vai ficar gigante, tá, gente? Vamos fazer só desentoceiramento mesmo. E agora a gente vai para o mais difícil. Isso aqui vai dar um trabalho danado, tá? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse dendróbio aqui, ele foi plantado em 2011. Isso, ó. 30/7/2011. Então, assim, tem mais de 10 anos que essa planta tá no mesmo vaso. Já tá pedindo socorro para um vaso novo, né? Então, a gente vem aqui, eu vou tirar esses arames, quebrando o vaso mesmo. Não vai dar para salvar esse vaso não, viu? Tá enorme isso aqui, gente. Então, deixa eu quebrar esse vaso para tirar. E aí, agora, a gente vai retirar essa planta desse vaso para poder ver como que tá o rizoma dela, tá? Porque para você fazer uma muda de um orquídea desse jeito, você tem que ver certinho o rizoma ali. Não adianta eu vir aqui, pegar aqui, ó, vou contar esses 3 bulbos aqui, vou cortar aqui e aqui, não vai dar certo, tá? Então, tem que fazer direitinho aí para ter um bom desenvolvimento. Vai danificar raízes? Vai. Mas não tem problema, tá? Ó. Então a gente tira aqui a planta do vaso. Vai ser uma luta tirar esse vaso aqui, porque isso aqui tá enraizado que vocês não estão entendendo como. Olha isso. Olha o tanto de raiz que isso aqui tem. Por isso que eu tô falando pra vocês. Vai dar um trabalho danado. E quanto mais raiz tem, vai danificar bastante
para poder mexer nessa planta. Então, eu vou retirar esse vaso aqui e já volto com vocês, tá? Gente, pronto, já tirei o vaso, mas olha isso aqui. Vai ser impossível a gente mexer nessa planta sem tirar algumas raízes, sem danificar. Então, enfim. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos ver se a gente vai conseguir tirar isso aqui. A gente vai ter que observar o rizoma dela. E para observar o rizoma dela, a gente tem que tirar isso aqui do meio, ó. Tá vendo? Mas a planta tá muito enraizada. Por isso que eu falei para vocês que o trabalho para arrumar isso aqui ia ser gigante, gente. Eu vou ter que passar a tesoura aqui para poder abrir esse bolo de raízes, para a gente poder mexer no substrato e começar a facilitar o negócio aqui. Tá vendo? Por isso que planta, por exemplo, uma pessoa que está começando agora fica com medo de mexer na planta, de cortar a raiz, mas para desentosserar uma orquídea não tem jeito. Você vai ter que mexer nessas raízes, por mais que estão bonitinhas. Então, geralmente é o seguinte, deixa eu ensinar para vocês. Vocês vão observar qual que é a parte da frente. Tá vendo que a parte da frente é essa aqui, onde tem as folhas? Então, a gente vai sempre no lugar que estão os bulbos mais velhos primeiro. E aí, para você abrir essas raízes aqui, você vai cortar por eles, começar por eles. Então, a gente vai fazer um corte aqui para poder abrir esse monte de raízes e tirar o substrato que está ali dentro. Tirando esse substrato, facilita a gente mexer nesses bulbos e tirar algumas mudas, tá? Então, a gente simplesmente vai fazer um corte aqui, desse jeito aqui, ó. Não tem como, tá vendo? Vamos abrir isso aqui para tirar o substrato. Gente, olha só, já mexi um pouquinho aqui e a gente observa que a maioria das raízes verdes estão só nas beiradas. Olha ali no meio, tá cheio de raiz, lógico, mas tá vendo um monte de raiz morta que tem ali no miolo, ó? Tá vendo ali quando a gente vai mexendo? Então tem muita raiz dessa planta que já morreu ali no meio, né? Então aí quando a gente chega nessas raízes mais mortas, fica mais fácil, tá? De a gente mexer na planta. Eu podia ter escolhido uma planta mais fácil, né? Eu escolhi a mais difícil que existe. Mas enfim. A ideia, se a gente não fosse mexer, era pegar ela do jeito que tá mesmo e colocar só em um vaso maior e completar com substrato. Facilitaria bastante, né? Eu não sei se eu faço isso, porque isso aqui tá muito complicado, gente. Eu acho que não vai ter nem jeito a gente mexer nessa planta. Porque olha isso aqui. Não, sério. É a primeira vez que eu faço um vídeo pra vocês que a gente não termina fazendo o que a gente pensou inicialmente. Igual fala, cada orquídea é de um jeito, né? E tem planta que complica muito, gente. Isso aqui vai ficar impossível. Olha só. Olha o tanto que tá duro de raízes isso aqui. Tá vendo? Eu tenho outro ali, eu acho que eu vou pegar outro que vai facilitar mais. Isso aqui tem raiz demais, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil mexer com isso aqui. Pera aí que eu vou pegar outro pra facilitar e ensinar pra vocês, mostrar direitinho. Porque isso aqui vai ficar difícil de entender, viu? Virou uma bagunça ali no meio, ó. Tá vendo? Pera aí que eu já vou pegar o outro ali. Gente, aquele que a gente começou, eu vou simplesmente colocar ele em um vaso maior e completar com brita, tá? Porque virou só raiz aquilo ali, não tem jeito não, sinceramente. Tem algumas moitas que eu vou falar pra vocês. Esse aqui tá fácil, eu devia ter pegado esse aqui desde o início. Porque esse aqui vai ficar bem mais fácil de eu mostrar pra vocês. É uma orquídea também que foi plantada na mesma época, tá? Basicamente foi plantadas juntas aí na mesma época, só que aquele lá vocês viram o que que virou, né? Tá é louco. Virou uma bagunça total. Mas ó, geralmente, deixa eu tirar aqui esse vaso. Olha só. Geralmente é assim, né? A gente vai pegar a planta, tem bastante raízes debilitadas e tudo mais, então a gente simplesmente vai tirar o substrato dela para facilitar isso que a gente tinha que fazer naquele outro que estava impossível de fazer, né? Porque como é que tira substrato no meio daquilo? Só tinha raiz. Ai, Deus. Ó, a gente vai tirando, tá? Nossa senhora, eu pensei assim, gente do céu, que vergonha. Eu peguei a planta pra gravar o vídeo pro povo, e aí no final a planta tava a coisa mais difícil do mundo de mexer, e eu ia ficar horas aqui se fosse mexer naquela planta, e o vídeo ia virar um filme, né? Então,
Eu já tava com a intenção de pegar aquela planta, como ele era o maior, e colocar ele inteiro, sabe? Porque eu acho muito bonito assim as toceiras. Então, a gente já aproveita e faz isso. Se vocês quiserem ver o replante dele, vocês coloquem aí, tá? Da orquídea impossível de mexer nela, né? Mas, ó, gente, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem que tirar ali o substrato e, principalmente, a gente tem que observar o rizoma da planta. Aqui tem um bulbo que tá morto, seco já. A gente tem que observar isso aqui, ó, esses pezinhos do bulbo. Tá vendo quando a gente enterra eles no substrato, o que que acontece, né? Fica amarelado, mas olha só. Aqui a gente tem as gemas de brotação. Ah, mas essa gema tá preta, essa aí já tá morta, né? Não tá, gente, ela tá verde, tá? Quando a gente passa assim, ó, ela não afunda, ela tá verdinha. Eu até ia mostrar aqui pra vocês, mas eu fico com dó de mexer e atrapalhar a geminha, né? Então, vou deixar ela quietinha ali. E aí, o complicado é o seguinte, a gente tem que achar a parte traseira disso aqui, a parte mais velha, né? O último bulbo aqui, ó, pra gente começar a contar e fazer as mudas. Aqui eu consegui encontrar, ó. Tá vendo? Os últimos bulbos sempre estão assim, ó. Então, esse rizoma, ele vem aqui, ó. Tá vendo? Ele vem ali, ó, e se encontra aqui, ó. Deixa eu ver o que virou isso aqui, pelo amor de Deus, que trem difícil. Aqui, pessoal, ó, já encontrei, tá vendo? A parte mais antiga é essa, e aí ela vai seguindo ali, ó, sempre o mesmo negócio, né? Então, esse rizoma aqui, o mesmo segmento, vamos dizer assim. Esse rizoma, ele simplesmente se liga com esse bulbo aqui, ó, tá? Esse aqui eu acho que ele tá separado, mas enfim. O que que a gente faz? Olha só. Deixa eu focar ali. É difícil, viu? É complicado isso aqui. Mas, ó, a gente vai cortar essa parte mais velha. A gente já abriu ali, viu que tá grudado nesse bulbo. E eu acho que nesse aqui também. O que que a gente faz? A gente vai contar um bulbo, tá vendo? Aí, o rizoma tá aqui. Esse bulbo, ele tá grudado onde? Nesse outro aqui. Contamos dois. Esse aqui tá grudado aonde? Nesse aqui. E aí aqui já facilita, ó. Esse tá grudado nesse, esse tá grudado nesse, esse grudado nesse e por aí vai, tá vendo? E aí a gente conta, ó. 1, 2, 3. Eu vou fazer com 4 bulbos. Então a gente vem aqui, ó, no encontro deles, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. E a gente corta, ó. Depois que a gente tira o primeiro corte, já facilita mais, tá? Então, ó, já tiramos 4 bulbos. Só que ele tá grudado nesse outro aqui também, ó. Tá vendo? Eu achei que não tava, mas ele tá grudado nesse outro aqui. Então a gente separa. Vamos lá. Separamos aqui 4 bulbos dessa planta, ó. Fizemos uma muda, tá vendo? Uma muda feita. Aí aqui, essas geminhas, eu vou mexer numa aqui só pra vocês verem. Deixa eu mexer na mais velha, deixa eu ver. Não vai dar, porque se eu fizer isso aqui, ó, a mais velha. Tá vendo? Ela ainda tá verde, ó. Quer ver? Tá vendo? Então, por mais que tá escuro aqui, né, a gente acha que morreu, não morreu. Foi só a capinha de cima que escureceu devido ao substrato que estava entupindo a planta. Ainda tá verde, ela ainda pode brotar por essas geminhas tudo aqui, ó. Então não se preocupa com isso, tá? Uma muda feita, 4 bulbos. Por mais que não tem folha, não tem raiz nem nada, planta que brota, tá? 4 bulbos. E aí a gente agora continua com essa planta, ó. Aqui, às vezes vai acontecer isso, sozinho ela vai se soltando, ó. Soltou mais um pedaço, tá vendo? E aí aqui nesse pedaço que se soltou, a gente pode deixar ele junto e plantar essa muda com 6 bulbos, que vai ficar incrível na hora que brotar. Ou então a gente vem aqui, ó, e divide, ó. Mais 2 mudas, tá vendo? Ó. Ah, mas esses bulbos tá feio, não tem nem raiz, será que brota? Brota. Amarra num tronquinho, acopla num vasinho, coloca brita e um pouquinho de carvão que vai brotar. Você pode ter certeza que brota. Mais 2 mudas. E aí ficou essa parte da frente. A parte da frente da planta, onde estão as folhas, eu sempre aconselho deixar uma quantidade maior. Não vai cortando tudo não, porque senão atrapalha a planta, tá? Então, quanto mais bulbos você deixar nessa parte da frente, melhor. Eu vou deixar 5.
Tá vendo? 5 bulbos enormes. Por quê? Para poder continuar nutrindo esse broto mais novo aqui e ele conseguir brotar perfeitamente. Então, a parte da frente dessa planta, 5 bulbos, ó, desentocerada já. Agora é só fazer o replant, tá? Sem problema nenhum. E aí, essa partinha traseira dela, ó, a gente conseguiu fazer mais mudinhas. Essas aqui, elas vão demorar mais para brotar, viu? A parte da frente, ela continua crescendo normal, como se nada tivesse acontecido. Essas partes aqui de trás leva tempo. Pode levar 2 meses, mais ou menos, para começar a desenvolver. Mas desenvolve, porque isso aqui tem energia de nutriente aqui, tem bastante energia nesses bulbos. Então, fez o plantio, ele vai começar a se adaptar e estimular uma gema de brotação para ele desenvolver. É normal, depois que a gente faz, principalmente essas partes que não vem raiz, os brotinhos novos saírem menorzinho. É normal, tá? Depois que ele enraizar, ele vai desenvolver com uma beleza e rapidão brota e floresce, tá? Então é isso, ó, desentoceramos a planta e não perdemos nenhuma batatinha, nenhuma, ó. Então sempre que você for desentocerar uma orquídea, você observa isso, tá? O rizoma dela. Você vai desenterrando ela ali, mexendo nela ali e observa, tenta entender aonde um bulbo gruda no outro, tá? Quando você entender o sentido que ela está crescendo e onde cada batatinha dessa está grudada na outra, você consegue contar os bulbos na ordem certa e consegue dividir da forma certa sem perder nenhuma batatinha sozinha para lá. Entendeu? Então é isso, ó. Aí essa parte da frente vai ficar desse jeito, que tá linda, né? Tá muito linda, bem grandona. A gente vai fazer o replante dela e pronto. Agora, olha só, para vocês verem. Esse aqui, dá para fazer isso? Sim. Essa planta aqui, ó. Dá pra gente fazer isso? Dá pra fazer, tá? É a mesma coisa, o mesmo processo. Só que esse aqui, eu desisti dele porque, olha ali, tá cheio de raiz por cima do rizoma dele. Esse monte de raiz aqui que virou um vaso, praticamente. Então, nesse caso, dá para fazer, mas a planta ia perder muita raiz. A gente ia ter que cortar quase tudo. Ia ter que zerar isso aqui, cortar tudo ao redor, deixar os bulbos quase sem nenhuma raiz, para poder mexer nessa planta e conseguir dividir ela sem desperdiçar os bulbos, as mudinhas, né? Então, nesses casos, quando a planta está com esse monte de raiz, mas eu tenho uma planta assim, como é que eu vou fazer se você não fez o vídeo? É a mesma coisa, o mesmo processo que eu mostrei para vocês naquele outro, tá? Mas aí, o que que eu aconselho? Quando tem raiz demais, a planta está muito enraizada, muito cheia no vaso, espera sair broto, tá bom? Espera sair broto. Quando o broto novo estiver desenvolvendo e começando a apontar raizinhas novas, aí você mexe. Que aí você vai poder danificar as raízes sem problemas, porque a planta já está em fase de brotação, já está crescendo, já está desenvolvendo raízes novas. Aí você pode mexer nisso aqui, né? Mas que vai dar um trabalho danado, vai. Se vocês quiserem, depois coloquem nos comentários, gente. Se vocês quiserem ver um vídeo eu mexendo nessa planta, tirando as mudas aqui, coloca aí que depois eu faço para vocês um vídeo só dela, que vai ficar enorme, mas eu faço para vocês e gravo tudinho como que eu vou mexer nela, ou então, se é melhor replantar em um vaso maior. Eu colocaria num vaso maior essa planta, porque ela já está muito antiga, muito velha, e eu acho interessante isso, né? Quanto mais batatinha dessa ela tem, mais energia, mais forte a planta vai ser. E uma coisa importante, a gente não corta isso aqui, tá? Floresceu, eu vou cortar porque tá feio sem folha. Não corta, isso aqui é energia para ela, tá? Então você vai dividir, cortar, igual eu mostrei aqui, ó, para dividir e fazer muda. Caso contrário, não, viu? Deixa lá, na planta. E aí, o que eu ia falar para vocês? Aí a gente tem, né, essas, tipo aqui, ó, o Bulbophyllum, né? Sempre assim, ó, sempre que for mexer é de 3 em 3, isso aí. E no caso das toceiras, primeiro você encontra a parte mais velha, aquela parte que fica geralmente toquinho de bulbo velho, morto ali, que já morreu. Você acha aquela parte. Vê onde vai ligando uma batatinha na outra, vai contando os bulbos, ali você consegue dividir sem perder nada, tá? E aí depois é só fazer o replante normal, igual eu sempre mostro para vocês. Se vocês quiserem também um vídeo mostrando o replante delas, também eu posso fazer depois. Mas não tem segredo não, tá, gente? Pode até pegar o mesmo vaso, no caso aqui, ó. Pega até o mesmo vaso, lava ele, limpa ele e simplesmente coloca aquela parte da frente da planta e ela vai continuar desenvolvendo, que é uma beleza, sem problema nenhum, tá bom?
Mas enfim, é isso o vídeo de como desentoucerar uma orquídea. Comecei com uma ideia, terminamos com outra totalmente diferente, porque a ideia era essa que estava maior, mas não deu certo. É assim as coisas, né? Enfim. Gente, eu já estava esquecendo uma outra, né, opção aí, vamos dizer assim, quando a planta tem mais de uma frente. Por exemplo, essa orquídea aqui, ela tem duas frentes, tá vendo? Então ela tem essa parte aqui que emite broto e essa outra aqui. Vamos supor que ela tenha mais um monte de frentes ao redor. Nesse caso, como a gente fez aqui com esse dendróbio, ele tinha só uma frente. Então a gente dividiu a parte antiga, tirou os bulbozinhos traseiros. Agora, quando ela tem várias frentes, você vai fazer o seguinte. Olha onde é o broto novo, ó. Aqui é um broto novo, tá vendo? É uma frente. Bem aqui é outra. Ali tem um bulbo. Dele brotou essas duas. Nesse caso aqui não dá pra gente cortar e fazer duas mudas, né? Porque tá em grudado em um bulbo só. Então a gente vai contando desse jeito, ó. Essa aqui é uma frente. O bulbo mais antigo que esse é esse. O mais antigo que esse é esse outro. Então eu venho aqui e corto essa parte. Tirou essa parte da frente. Você corta aqui e puxa, você vai fazer uma muda da planta. Aí a gente vem na outra frente. O bulbo mais novo é esse. Antes desse veio esse. Antes desse que tá grudado nele é esse outro aqui. Então, ó, tá vendo que até mexe eles ali, quando a gente mexe nesse antigo, a gente vem aqui, faz um corte ali dentro para tirar esse bulbo, desgrudar ele do outro, a gente tira, puxa, fez outra muda. E assim você faz em todas as frentes. As batatinhas que sobrar no vaso você deixa, tá? Então tem o caso de fazer o replant, igual eu fiz ali, tirei tudo, dividi tudo, tirei as partes antigas, a traseira da planta, e tem esses casos que tem várias frentes, e a pessoa quer fazer várias mudas utilizando essas frentes, né? E aí você pode fazer isso, tá? Nesse caso você olha, os bulbos mais novos aqui é esses. Esse tá grudado onde? Nesse. Então esse é o mais antigo. Esse tá grudado nesse, então aqui a gente tira atrás desse aqui, desgruda ele do outro e tirou uma muda, ó, com 3 bulbos, 2 mais antigos e 2 mais novos, tá vendo? 4 bulbos no caso, né? Mas no caso contaria 3. Nesse caso aqui também, ó, o mais novo, o mais antigo, ali o mais antigo ainda. Observe, porque aqui a gente olhando, tá grudado nisso, aí vai ali e corta, tá errado, né? Então, olha ali onde está o pezinho grudado, esse aqui tá grudado nesse, então a gente corta aqui e tirou uma muda, e assim a gente vai sucessivamente. Do mesmo jeito desse aqui, ó, a gente vem aqui, olha, ele tem várias frentes, aqui é o mais novo, aqui é o mais antigo, ali é o mais antigo ainda. Então a gente vem aqui e corta ali, esse aqui já tá dividido, é porque eu juntei ele em um vaso só, né? Então é basicamente isso, tá bom? Eu acho que deu para entender, eu acho que ficou fácil agora para vocês entenderem quando tem várias frentes a planta, né? É tipo essa plantinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma frente, então a gente corta aqui, tirou uma muda. Aqui é outra frente, a gente corta aqui, tirou outra. Aqui é outra frente, a gente corta aqui, tirou outra, tá? Quando eles têm vários brotos por todos os lados, a gente faz isso. Observa onde cada broto tá grudado, conta 3, né? Conta o bulbo já forma, 3 bulbos formados. Se tivesse um broto aqui, eu não ia contar o broto não, só esse que já formou. Então, conta 3 batatas formadas e tira elas, 3 ou 4, né? E assim a gente consegue dividir da mesma forma que a gente fez ali. Só que a diferença é que ali tinha só uma parte de broto, uma parte que brotava, né? Um exemplo, essa bifrenária, ela tem só uma frente. Aí a gente conta 4 bulbos, corta ela aqui. Ficou o resto ali, a gente fez 2 mudas dela. Tá vendo? Eu acho que deu para entender. Essa orquídea aqui, ó, tá vendo que ela tem uma frente aqui e outra aqui. Então a gente conta, esse tá grudado nesse e esse tá grudado em outro ali dentro. Eu vou ali, corto, fiz uma muda. Esse tá grudado nesse, que tá grudado nesse. Então aqui eu corto ali, fiz outra muda. Esse tá grudado nesse, que tá grudado naquele outro ali de dentro. Eu vou ali, corto, fiz outra muda. Deu para fazer 3 mudas nessa planta, né? Então é basicamente isso. Eu acho que deu para vocês entenderem, ó. Aí a gente vai vendo, esse tá grudado nesse, que tá grudado nesse, eu corto aqui, fiz uma muda com 3 batatinhas, né? Então é basicamente isso aí. Olha eu batendo a cabeça nos vasos. Que a gente faz. Olha essa maxilária, ó, tá vendo? Ela tem uma frente aqui e outra aqui. Eu conto aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tá grudado, então eu cortando aqui eu fiz uma muda aqui em cima.
Nesses outros aqui eu vejo, esse tá grudado em qual? Nesse aqui. E aí a gente corta, conta mais um, corta ele no meio, fez outra mudinha. Esse tá grudado nesse, que tá grudado nesse outro aqui, ó. Eu corto ali e fiz outra muda. 3 mudas nela. Entendeu, gente? Eu acho que deu pra vocês entenderem. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Eu espero ter ajudado aí. É porque complica um pouco, mas é o mesmo sentido, o mesmo propósito. Você vai contando os bulbos, tá? E os da frente, onde é o broto mais novo, tem que ter de 3 a 4. Eu aconselho 4 batatinhas sempre nessa parte da frente onde tem um broto para não ter problema, tá? É a mesma coisa desse aqui, ó. 1, 2, 3, cortei. Ali tem outra frente, a gente olha pelo broto. 1, 2, 3, cortei. Vai para outra frente, cadê o broto? 1, 2, 3, cortei, entendeu? E quando é a traseira, só tem uma frente, só uma parte que emite um brotinho, você faz do jeito que eu mostrei. Vai olhando pelos mais antigos para você entender o sentido, né, do crescimento. Ou também pode fazer dessa forma, tanto faz, não muda muita coisa não. O que você tem que entender é saber onde cada batatinha, cada bulbo liga no outro. Porque aí você consegue contar a quantidade deles e consegue fazer a divisão, tá bom? Tanto faz se for pela traseira, pelo broto também. É que eu até tinha esquecido dessa parte. Eu tinha terminado de gravar o vídeo e voltei para falar desse ponto de várias frentes. Porque eu falei assim, vai ter gente que vai ficar com dúvida em relação a isso, né? Então, é basicamente isso. Esse dendróbio, a gente vem cá e vê, ó. Quer ver? Esse aqui tá mais fácil ainda, ó. A frente dele, tá vendo? 1, 2, 3, 4 bulbos. Tá vendo que ele está tudo grudadinho? Eu vou ali, corto, fiz uma muda aqui dessa frente. Aí aqui atrás, ó, tem outra. Eu venho aqui e conto. 1, 2, 3. Ele tá grudado naquele ali. Eu vou ali, corto, fiz outra muda. E assim, sucessivamente. Aqui mais um, ó. 1, 2, 3, 4. Vou ali, corto ali atrás, fiz outra muda e ainda vai sobrar bulbo no vaso para continuar brotando, tá? É isso, gente. Agora eu acho que ficou sem dúvida nenhuma, né? O vídeo ficou enorme, ficou gigantesco, mas eu acho que eu tirei as dúvidas aí de vocês. Se ainda restou alguma, né? Vocês me falem aí, tá bom? Mas é isso, gente. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, né? E espero que tenha ajudado vocês aí, né? Esse vídeo de fazer mudinhas aí, desentosserar essas plantas que estão maiores, tá? Dá trabalho, quanto maior e mais velha a planta, mais trabalho dá, né? A não ser que ela esteja igual o bulbophyllum que eu mostrei para vocês, que os bulbos já saiu tudo para fora, assim, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Mas se tiver tudo dentro do vaso, aquele monte, dá um trabalho danado, mas dá certo se vocês seguirem aí, né, essas dicas do jeito que eu passei para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então é isso, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!